Vamos ao Curso Fé. Muito bem, amigos, voltamos ao Curso Fé, módulo 1, Determinação, e nós estamos na 33ª lição, cujo título é Fatos sobre a Libertação dos Demônios. E nós estamos a cada dia aprendendo mais um pouco sobre o reino das trevas, o império das trevas. Esse império tenebroso que domina, que escraviza milhões de pessoas pelo mundo e, tristemente, temos que reconhecer, escraviza também muito dos santos de Deus. Pessoas que deveriam estar vencendo as forças malignas, pessoas que deveriam estar mostrando ao mundo que eles não têm nada a ver com o império das trevas, estão sofrendo os mesmos ataques que aqueles que são súditos deste império sofrem. Agora, onde está o erro? O Senhor Deus diz em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Quando a pessoa não tem o conhecimento da palavra de Deus, a pessoa sofre. A Bíblia diz que Jesus andava de cidade em cidade, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doença e de enfermidade. Às vezes eu fico pensando, o que é que Jesus ensinava de muito importante para as pessoas da sinagoga? Naturalmente, eles tinham lá grandes mestres de teologia, pessoas que sabiam de cor e salteado os fatos do passado de Israel, que conheciam os mandamentos e que eram peritos em explicar os mandamentos, pessoas que tiravam nota 10 em hermenêutica. Mas o Senhor Jesus ensinava o quê? Eu acredito que Jesus andava de cidade em cidade, ensinando a verdade, ou seja, mostrando ao povo que o que acontecia de errado, o que acontecia de ruim, o que acontecia de demoníaco, era por causa da operação do império das trevas, e que as pessoas não deveriam, em hipótese alguma, permitir que o império das trevas as subjugassem, que o império das trevas as destruíssem. Então Jesus ensinava a verdade de uma maneira tão simples e clara que os teólogos entendiam ou não queriam entender, e as pessoas simples também entendiam. Essas pessoas, então, assumiam a verdade, assumiam a posição na palavra de Deus e elas recebiam grandes milagres. Eu creio que é isto que está precisando ser feito hoje. A gente, ao invés de ficar contando histórias religiosas, contando coisas que não levam a parte alguma, porque são simplesmente memórias. Nós devemos sim ensinar a palavra, ensinar a verdade. Olha, o império das trevas atua desse jeito. Se você quer ser livre do império das trevas, você tem que agir assim, conforme está na Bíblia, porque nós não temos capacidade de inventar caminhos de se resistir ao império das trevas. Nós temos que pegar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso mapa, a palavra de Deus é o nosso guia. Se você está agindo por aquilo que a sua cabeça diz que você tem que agir, não missionário Soares, eu faço assim. Se eu acho que tem que ser de um jeito, então vai ser daquele jeito. Coitado de você. Mas se você estiver agindo não conforme a sua cabeça diz, mas conforme a palavra de Deus ensina, felizardo de você. Não haverá uma só batalha, não haverá só um ataque do império das trevas que vá subjugar você, que vá destruir a sua vida. Ao contrário, toda investida do império das trevas, dos demônios, dos guias, das entidades, você vai rechaçar usando o conhecimento único, completo e total que vem pela infalível, pela eterna palavra de Deus. Então, mais uma vez, nessa lição, nós estamos hoje na parte número 16, cujo título é Morada de Demônios. Nós vamos ver algo que o Espírito de Deus fala sobre a morada dos espíritos maus. Talvez você não soubesse, mas o demônio tem morada. Existem casas onde ele habita. E nessas casas, vamos ver o que a Bíblia diz. Eu estou lendo Apocalipse 18, começando um diz assim: e depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo,
e coito de toda ave imunda e aborrecível. Aí continua dizendo aqui o seguinte: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. É claro que aqui há pessoas que identificam essa Babilônia que caiu como uma igreja grande no mundo que se diz cristã. Eu não vou partir para esse lado hoje, eu não gosto de atacar religião de quem quer que seja, e cada um faz o seu julgamento. Há pessoas que afirmam que isso aqui é a igreja que está sob os 7 montes. Quer dizer, você está entendendo, eu não gosto de falar de religião. Mas o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte: existem locais que o demônio escolhe como habitação dele. Eu quero levar no sentido prático. Não, missionário, o demônio é espírito. Bom, aqui pode ser espírito, e é espírito, mas diz isso, se tornou morada de demônios, Apocalipse 18:2. Quer dizer, os demônios resolveram morar nessa Babilônia, ela caiu. E ela, ao cair, tornou-se morada, a uma tradução fala que de todos os demônios. E coito de todo o espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Quer dizer, a maneira com que eles se reproduzem. Esses espíritos imundos é ali dentro. Coisa brava isso aqui. Tem um ponto teológico bastante profundo aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: os demônios, eles habitam, eles moram em certas vidas, em certos lugares, porque há algo que serve de abrigo, serve de isca, serve assim de atração para eles. Não são poucas vezes, a gente está lidando com uma pessoa que veio da bruxaria, da feitiçaria, pessoas às vezes perturbadas por espírito imundo, e você manda o espírito embora, você manda o outro, você manda o outro, e um dia você diz: o que está acontecendo? Você anda em pecado? Não, eu não ando mais em pecado. Desde que eu aceitei Jesus, eu abandonei o pecado, e você relaciona-se vários pecados, a pessoa garante: não pratico nada disso. E a sua fé, minha fé é firme. Mas como é que o demônio está agindo na sua vida? Eu não sei. Aí muitas vezes o demônio está manifestado, o demônio já te mandou embora. O que é que está te segurando nessa vida? E comigo já aconteceu vários casos, o demônio fala assim: não, ela tem uma cômoda, um armário, e lá na gaveta ela tem uma imagem que é minha. Ela tem um breve, ela tem um patuá, ela tem uma coisa que aquilo é meu, e enquanto tiver eu não vou deixar. E a pessoa tem que se desfazer daquilo. Então existem certas coisas que faz com que a casa da pessoa, onde ela mora, ou o corpo dela, onde ela reside, quer dizer, onde ela vive, onde ela existe, seja também morada de espíritos maus. Eu lembro-me de um caso de uma senhora que eu ajudei muito. O filho tinha um problema de alergia, criança, aquele filho foi curado, ela perdia a filha, ela perdeu 4 filhos depois daquele, e sempre os levava para enterrar, nasciam mortos, né? Antes ela entregava os filhos, e depois que eu amarrei esse demônio, ela não teve mais um problema nenhum. Ela teve outros, mais um casal, e ficaram vivos. Então, mas foi um processo, e essa mulher me dava um trabalho tremendo. Ela não está conosco hoje, está servindo a Deus na outra igreja, mas eu tive muito trabalho para libertá-la. E a cada vez um bicho mais bravo, vou chamá-la de Maria. E um dia eu disse: Maria, o que está acontecendo? E ela me disse: não, eu sou de Jesus e tal e tal. Aparentemente eu não tinha pecado. E eu perguntei, sentindo no coração, disse: Maria, você vai me perdoar. No seu relacionamento íntimo, a sociedade diz que entre 4 paredes tudo é permitido. E acontece com você? Ela baixou a cabeça e diz: acontece. Eu disse: mas isso aí é a prova. E você diz: mas é errado? Mas claro, a Bíblia diz que o estômago foi feito para a comida para o estômago, e há outras partes do corpo, você está entendendo o que eu quero falar, né? Que são próprias para a função que Deus criou, e não outras que não foram criadas para aquelas funções. E ela disse que o marido então obrigava, e ela tinha que ceder. Então, coisas como essa faz com que o espírito maligno continue operando na pessoa. Há gente que já se converteu há 20 anos, mas não tem sorte na vida
financeira, porque há uma deficiência na sua vida financeira, ele não é completo, ele não é um dizimista, ele não dá suas ofertas alçadas, e o que é que faz? Ele permite que o espírito maligno habite ali, resida ali, opere ali, e vai continuar dessa maneira, enquanto essa pessoa não cortar aquela habitação dele. O Senhor Jesus disse uma certa vez que as aves dos céus, elas têm ninhos. Então, para as aves dos céus, as bênçãos pousarem na gente, tem que haver ninhos para elas. Agora, ele diz, as raposas têm os seus covis. Ou, em outras palavras, não é por acaso que o diabo age na vida de uma pessoa. Não é por acaso que o diabo destrói uma pessoa. É porque ele encontra guarida, ele encontra lugar, ele encontra habitação. Isso aí é coisa séria. Você tem que parar com algumas coisas erradas que você faz. Aliás, qualquer coisa errada você tem que parar. A Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Sede santos porque eu sou santo. E não tem desculpa, não, mas Deus entende. A minha esposa é de idade avançada e eu preciso. Não, Deus não entende isso. O meu marido, ele teve um acidente, eu preciso, Deus entende. Deus não entende. Deus entende que as nossas doenças Jesus levou, as nossas fraquezas Jesus levou. Se nós temos qualquer doença, qualquer fraqueza, vamos orar, vamos determinar, vamos exigir a saída do mal. Então, está claro que o demônio, os demônios, eles habitam em locais onde eles fazem aqueles locais morada deles. As aves dos céus têm os seus ninhos e as raposas têm os seus covis. Onde são os covis das raposas? Eu não sei. Se há alguma coisa na minha vida acontecendo, se o diabo está entrando, está fazendo alguma coisa, eu tenho que descobrir onde ele está conseguindo entrar. E olha, ele entra no mais consagrado, porque às vezes a pessoa que é mais consagrada, ela deixou um covil, onde o demônio entra, onde o demônio age. Aquele espírito que não perdoa, aquele espírito que ganancioso, aquele espírito vaidoso, aquele espírito irado, e aquela, bom, tem várias coisas aqui, aquela mente suja, aqueles extras, né, que a pessoa às vezes pratica. Isso aí serve como habitação dos espíritos maus. E quando eles habitam, eles não são bons inquilinos que entram, descansam e saem para o trabalho ou para o passeio. Não. O trabalho dele é destruir completamente. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Então ele vem. Agora é bom que ele venha e não encontre lugar. Se ele encontra, ele entra. O Senhor Jesus disse que ele ainda vai e busca mais 7 piores do que ele. E eles entram na vida daquela pessoa. E o último estágio daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Vamos falar agora na sua vida. Onde é que o demônio está conseguindo entrar? Porque eu acho que se você olhar à direita e à esquerda, reparar bem, deve ter muita coisa errada do espírito mal na sua vida. Muita coisa que ele está fazendo. Doença, perturbação, falta de paz, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas familiares. Você vai olhando agora aí, veja. E se ele está entrando, as raposas têm os seus covis. É porque existem vários covis, onde eles entram. E quando entram, eles arrasam. Não, na minha vida ele não pode entrar, é o que você diz. Mas às vezes, o que nós falamos é bem diferente da realidade. Porque nós falamos algo, mas praticamos coisa diferente. Se nós realmente nos colocarmos na palavra, nos estabelecermos na palavra e não abrirmos mão, isso é que é preciso se entender. Isso é que é preciso que você compreenda. Se nós nos colocamos na palavra e não abrimos mão dos nossos direitos, meu irmão, não damos guarida ao diabo. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, porque se der, ele entra. Então ele não poderá entrar. Que ele entra e habita, você vê aqui, o Espírito de Deus diz que veio esse anjo, né, que tinha grande poder. E a terra foi iluminada com a sua glória. A revelação que esse anjo trouxe foi demais. Deu para iluminar toda a terra. Então, ninguém precisaria ficar nas trevas.
E diz aqui, clamou fortemente com grande voz. Quer dizer, a mensagem foi clara, a mensagem dá para se entender. E muitas pessoas, às vezes, não querem entender a mensagem de Deus, né? Esse anjo, quer dizer, essa revelação de Deus, veio com tanta glória que iluminou toda a terra. Não havia dúvida, a pessoa conheceu, Deus deu a conhecer a sua palavra. Então diz aqui que esse anjo, que essa revelação, clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu caiu a grande Babilônia e se tornou morada de todos os demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível. O versículo 4 diz, sai dela, povo meu. Meu irmão, se você está num lugar, você está tentando mudar aquilo ali, mas a estrutura é podre. Ali, ao invés de se buscar a palavra de Deus, se busca idolatria, feitiçaria, filosofias extras do Evangelho. O conselho está aqui. É mais do que um conselho, é uma ordem. Sai dela, povo meu. A pessoa que é de Deus tem que tomar a posição. Que o demônio habita, ele habita. E às vezes habita onde você jamais pensou. E o demônio, nós já temos explicado que nem sempre ele manifesta na sua maneira ruim de que ele tem. O apóstolo Paulo disse que ele tem poder de transformar-se num anjo de luz. Luz é entendimento, ou seja, a obra dele, na maioria das vezes, é tão perfeita que a pessoa que não tem o entendimento acha que é a própria perfeição. Então nós temos que abrir os nossos olhos e nos estabelecer única, completamente na palavra de Deus. Porque se o demônio, na Idade Média, criaram chifres para ele, criaram o rabo, aquele garfo, o tridente, né? Mas o demônio é um espírito, que era um anjo. E o anjo foi feito mais do que o homem, ele tem mais capacidade do que o ser humano. Então eles deram isso para ele, aí você pensa o demônio só com aquele bicho horroroso, feio, e ele né? E atrasado. Bem, se nós não tivermos a palavra de Deus, ele é mais capacitado do que nós. Então ele às vezes está usando um culto que tem uma forma de piedade com pessoas que falam com uma paciência, com uma voz tão suave, tão meiga, mas que não tem nada a ver de Deus não, que é puro culto satânico. Missionário, e como é que eu vou saber? Meu irmão, palavra de Deus. Se pratica algo que a palavra condena, condene e não queira saber. Se a palavra de Deus aprova e eles não aprovam, fuja. Sai dela, povo meu. Cuidado, porque o demônio só mora numa vida se houver uma casa para ele. E se ele está morando, se ele está agindo, as raposas têm os seus covis. Então vamos destruir os covis da raposa. Vamos proibir que essas entidades operem, realizem em nós as suas más, vãs e malignas missões, que é de matar, roubar e destruir. Agora vamos abrir o coração, porque a palavra de Deus nunca, em hipótese alguma, ela perderá uma batalha, nós nunca seremos derrotados. Se nós nos estabelecermos na palavra, para sempre seremos vitoriosos. Amém? Então vamos passar agora a outra parte.